Sejam todos bem-vindos a mais um programa Universo Imobiliário. Eu sou Ingrid Reis, pode rodar a vinheta. Hoje recebemos Kleber Sobrinho, uma das maiores referências nacionais quando falamos em retrofit e reabilitação urbana. Empresário com mais de 20 anos de mercado, fundador da Recons, Kleber Sobrinho, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Ingrid. Muito legal poder estar no Centro Histórico e falar sobre algo que decidi tornar para a minha vida algo de carreira aí. Com toda certeza, Kleber, é um prazer te ter aqui com a gente. Eu quero que tu compartilhe com a gente um pouco da sua história, um pouco desses 20 anos de história aqui hoje com a gente. Bom, obrigado. Eu sou filho de militar, meu pai me preparou na realidade para ser oficial do Exército. Eu estudei para seguir essa academia das agulhas negras, mas no último ano de colégio eu quis ser vendedor. Eu descobri essa vocação de ser vendedor, então eu não segui a carreira militar e aí me tornei vendedor no ano seguinte. Então tu imagina o que eu enfrentei dentro de casa, né? Um filho de militar sendo preparado para seguir uma carreira como oficial e ser um vendedor, né? Então eu saí de casa cedo, fui buscar o meu caminho aí, e nessa busca por me tornar um vendedor, eu descobri a corretagem. Então me tornei corretor há mais de 20 anos atrás e aí como corretor, ser corretor há 20 anos atrás era muito diferente do que é hoje. Então havia ainda muito mais um estigma sobre a profissão, o estereótipo do corretor era o cara que não dá certo na vida, era um picareta, então tinha realmente um outro olhar. E eu me recordo de algumas vezes meu pai até mesmo me questionar, né? Não acredito que eu investi em ti para te ser um corretor, né? Então, mas eu quis fazer isso dar certo, eu acreditava realmente na questão da venda como corretagem, obviamente que não foi uma linha reta, então os desafios da vida foram mudando, mas eu segui fiel assim, a querer realmente me profissionalizar como profissional, e aí depois disso, galgando os degraus aí da vida, aí, me tornei empresário, e aí depois fui descobrindo vocações até chegar no dia de hoje aqui. Que maravilha escutar um pouco assim da tua história e ver que o quanto esse processo de 20 anos, né, se tornou tão evoluído e com tanta grandeza. Eu vi aqui que tu é referência na retrofit e referência para muita gente. Me conta um pouco como isso surgiu na sua vida, como isso aconteceu. Ótimo. Como corretor, eu atuava num bairro próximo aqui do centro, que é o bairro Menino Deus. Um bairro muito mais voltado para famílias e onde as pessoas realmente querem morar. Só que eu queria ser empresário, eu queria ter o meu negócio, queria ter a minha imobiliária. Eu estou numa rede, que é a maior do estado, e lá estava num processo justamente de os corretores poderem se transformar em franqueados da rede. E aí nisso, como eu ainda era muito novo, não tinha muita possibilidade de ser um franqueado, os mais velhos iam ganhando essa possibilidade antes. E se a gente olha para Porto Alegre ela deu as costas para o centro histórico durante muitos anos e cresceu para os bairros nobres, os bairros mais altos. Então o centro acabou ficando meio de lado, esquecido. Então os corretores acabavam tendo possibilidade de se tornar franqueados nessas regiões. Só que eu insistia muito, eu já tinha resultado, eu era um ótimo corretor, tinha resultado de vendas, então eu buscava o meu espaço ali. Então, talvez um dos diretores lá, o guri tá insistindo tanto nisso, vamos dar o centro para ele. E aí tu vê, né, acabou que isso se transformou em algo positivo na minha vida, porque eu saí de um bairro onde a vocação era família, vim para um bairro onde era negligenciado para o Porto Alegre, né? A sua persistência, na verdade, né, transformou a sua vez, assim, vamos dizer, o seu momento. Foi a sua persistência, a sua garra e dedicação. Foi muita dedicação que foi criando o teu espaço. Também. Então, nisso, eu acabei vindo para cá e aí percebi que no centro a gente, de fato, tem um desafio de reconectar as famílias para morarem, mas, em contrapartida, é um bairro que muitas pessoas vêm para morar de passagem. Então, o Estado vem para cá, mora por um período, quando alguém que vem trabalhar aqui, vem estudar. Então, ele é muito demandado por pessoas de todo o Estado. Então, eu costumo dizer justamente que a gente é um bairro de passagem. E aí percebia que aqui tinha muito volume de negócio. Então, nisso,
de perceber essa questão do volume de negócio, eu acabei me apropriando disso, de procurar olhar para esse mercado e querer justamente requalificar esses apartamentos. Porque nós temos um desafio no mercado imobiliário, que de forma geral as pessoas não preparam os imóveis para serem vendidos. As pessoas elas tiram aquilo que tem valor dos imóveis, acabam deixando para trás o que não querem mais, esperando que alguém compre. Então, culturalmente isso acontece. E não é diferente aqui, porque as pessoas vêm, moram um período e vão embora. E quando vem alguém para morar, encontra imóveis velhos, imóveis desqualificados e que por vezes não consegue nem financiar. Então, eu vi aí uma oportunidade de comprar esses imóveis, reformá-los aí, fazer o retrofit nesses apartamentos e colocá-los para venda. Então, eu iniciei, daí depois de um tempo no mercado imobiliário aqui, fazendo isso, né? Constituí uma outra empresa que comprava esses imóveis, apartamentos, reformava e vendia, até se transformar numa incorporadora. Que ideia genial, gigante, muito grande mesmo, uma ideia grandiosa. Parabéns. Obrigada. Uma referência muito grande. Quero entrar agora no quadro das perguntas. Você está preparado? Claro. Podemos? Então vamos. Kleber, em que momento você percebeu? Acho que agora você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pergunta para você entrar mais sobre. Em que momento você percebeu que prédios antigos não eram problemas, mas oportunidades? Eu acho que isso você trouxe já um pouquinho aqui, mas você pode aprofundar para nós. Ótimo. Antes de olhar para os prédios, o meu foco era os apartamentos. Só que o que eu acabava enfrentando? Comprava um apartamento que tinha potencial de reforma e sabia que ia ter liquidez, só que muitas vezes o edifício não ajudava. Então era um prédio por vezes pichado, mal iluminado, um hall de entrada já antigo, onde eu teria um apartamento bem qualificado, mas o contexto dessa venda seria difícil, porque o caminho da venda era ruim. Como eu já tinha participado de alguns projetos aí na posição de corretor para venda e percebia que tinha realmente algo de potencial, assim, de poder gerar liquidez, gerar valor, eu comecei a mapear edifícios pela região central. Então, eu percebi ali prédios que estavam ociosos, que poderiam realmente receber o retrofit. Só que, quando a gente olha para esse mercado, ainda é um mercado muito incipiente no Brasil. Pessoas que investem nesse tipo de mercado, eles veem como um desafio, porque não sabem quais são os riscos que vão enfrentar. E eu, pelo fato de estar nichado na região, posicionado aqui, eu via que se eu reformasse um prédio inteiro, eu teria liquidez. Então, eu realmente encarei isso como uma oportunidade aí, até porque muitas vezes esses prédios, eles vêm num preço vil, eles vêm bem abaixo de um valor natural do mercado, né? Ele vem abaixo justamente porque é considerado um antigo e é considerado um valor, né, diferenciado. Um passivo, né? Não tem... As pessoas veem como algo muito inseguro de investimento, de retorno. Então, e você já viu desse problema uma oportunidade de fazer... Foi justamente isso. Algo diferente. Isso que eu achei tão gigante, muito legal. E como que surgiu a decisão de especializar sua atuação focada somente no centro histórico? Você explicou que você era corretor e você quis procurar a sua área, né? Onde você iria se aprofundar, iria ter o seu próprio território ali. E foi somente por esse motivo ou você viu algum outro motivo? Eu sempre acreditei na construção de uma identidade, né? A gente é referenciado pela identidade que a gente constrói como profissional, ainda mais quando a gente está falando de serviço. A gente, por vezes, tem lá um profissional dentro da área de saúde, um profissional da área de advocacia, que a gente identifica, porque ele criou uma identidade, a gente acaba tendo aquela pessoa como referência. Eu acreditava nisso na corretagem, então eu quis construir uma identidade. E o mercado imobiliário, de forma geral, ele tem uma visão generalista, ele quer atuar na região toda, em Porto Alegre inteira. E eu fui essa pessoa, né? Eu acho que lá atrás, achei importante um profissional, ele ter uma visão macro realmente e olhar para tudo, ter conhecimento um pouco de cada. Mas depois eu percebia que para realmente ter prosperidade eu tinha que me diferenciar. Então, para mim, mesmo quando eu atuava no Menino Deus, eu já via isso como uma vocação, sabe? Me especializar naquela região lá, só que lá eu não tinha espaço como ser empresário. Então, foi no centro histórico que eu percebi que ali eu podia me posicionar. E
para os Porto Alegre, o centro histórico é um bairro estigmatizado, pessoas não querem visitar, não querem conhecer. Só que, ao mesmo tempo, eu percebia também que muitos negócios estavam ali passando de geração em geração. Então, Porto Alegre olha para o centro de uma forma estigmatizada, mas quem está dentro olha de que forma? Então, eu quis demonstrar isso. Então, eu passei a vender o centro, passei a querer demonstrar o que tinha aqui que as pessoas não estavam percebendo. Então, foi um pouco essa visão, uma visão walkability, assim, de caminhar, de circular pelo bairro, de poder conhecer os comerciantes, me relacionar com as pessoas. Então, isso foi ganhando visibilidade, eu fui me especializando e, obviamente, que junto com o resultado, né? Porque se eu fizesse isso e não tivesse resultado, ia ser só mais um louco ali tentando fazer alguma coisa. Mas como o resultado acabou vindo e acabei participando de grandes negócios, participando também de algumas mudanças em relação ao bairro, isso foi se consolidando, aí me dando também a possibilidade de ter um olhar realmente diferente, de poder não só participar de uma compra e venda, mas também passar a comprar imóveis, né? Isso traz uma reflexão pra gente, né, Kleber, que quando você domina o território, você domina a valorização dele também. Que foi o que aconteceu ali, né, com você. Ali não, opa, aqui onde estamos no centro histórico. Então, você dominou a área, você estudou a área e você conseguiu enxergar de um problema uma grande solução, onde hoje é uma referência aí, tem 20 anos no mercado. Então, gigante tudo isso, com mais uma vez. Obrigado. Agora a gente entra mais em valores. Um prédio comprado por 1,5 milhão, que ultrapassou 16 milhões após a retrofit. Qual foi o seu diferencial estratégico? Conta para nós. Eu adquiri um prédio abandonado, um prédio que tinha sido invadido, que foi até mesmo palco de uma tentativa de assalto ao Banco Banrisul, depois do assalto ao Banco Central em Fortaleza. O PCC adquiriu esse prédio aqui, cavou um túnel para assaltar o banco ali. E então é um prédio que ele realmente foi... Era o retrato do descaso e abandono com o centro, tá? Um prédio todo pichado, com muito lixo. Só que ele é um prédio que, ao mesmo tempo, ele está muito próximo ao Guaíba e que tem um visual fantástico, a arquitetura dele é muito bonita. Então, como eu tinha uma visão realmente posicionada no bairro, eu conseguia perceber que se houvesse um retrofit naquele prédio, ele poderia ter valor. Então, foi isso que a gente fez. Eu já tinha participado de outros projetos já, então eu percebia que teria uma valorização se a gente transformasse aquele prédio em um prédio com uma vocação de locação por temporada, que é justamente tu plugar ele em operadoras como Airbnb, como Booking, que vão locar esses apartamentos aí para morar por um período, né? Então, um hotel digital. Então, foi isso que a gente fez. A gente modelou esse prédio nesse formato. Ele hoje é conhecido como Cais Rooftop. Então, a gente trouxe vivacidade para a fachada ativa, um prédio iluminado e trouxe também 48 apartamentos, todos mobiliados, que as pessoas gostam de ficar ali. Fez tudo novo. Tudo novo, é um prédio moderno. Fez tudo novo. Tudo, é um prédio totalmente tecnológico, um prédio autônomo, ele tem aí os apartamentos... Hoje no centro não tem um lugar melhor para tu ficar hospedado do que esse edifício, tá? Mas olha só. E além disso, também foi um diferencial que a gente, pelo fato de ele estar muito próximo ao Guaíba, a gente levou a loja, que normalmente é explorada na parte de terra, a gente levou para cima do prédio. Então hoje qualquer porto-alegrense, ele consegue chegar nesse edifício e subir lá no rooftop. Então, que é uma coisa que não tem em Porto Alegre, né? Rooftops abertos ao público. Normalmente o rooftop, ele é uma área privativa do condomínio. Então, quem mora naquele prédio tem acesso a ele. Mas a gente resolveu fazer isso aberto ao público. Isso chamou atenção, não só de investidores, mas também de empresas para fazer a gestão do edifício, como também do restaurante que a gente trouxe de São Paulo para cá. Muito bem planejado, muito bem pensado, né, Kleber? Muito bem. E conta para nós como vender 100% das unidades ainda no pré-lançamento. Como tu fez essa mágica? Como a gente desenhou muito bem esse projeto e a gente, de fato, focou apenas em investidores, a gente não abriu esse produto para moradores morarem, então a gente acabou realmente criando uma narrativa
diferente para essa venda, tá? E aí, o que a gente fez também? Obviamente que eu não vendi só aqui em Porto Alegre, 80% dessas vendas foram concentradas em São Paulo, então a gente foi para lá, né? Então eu fui atrás de investidores, eu fui atrás de grupo que pudesse operar, e o grande case desse negócio foi a gente ter pensado primeiramente na solução do ativo, sabe? De realmente ter uma gestora que cuidasse desse ativo, que ele pudesse performar na rentabilidade mesmo. Porque o que a gente vê no mercado imobiliário hoje, a gente vê as incorporadoras criando uma expectativa de renda para esses compradores, só que no final do dia ela te entrega o apartamento e tu tem que resolver tudo, mobiliar, fazer alocação, plugar numa operadora, e a gente trouxe isso para dentro do negócio, então a gente resolveu isso antes da venda, então a gente pensou no todo, no 360 desse negócio, e isso acabou chamando a atenção dos investidores. Então isso acabou fazendo com que as pessoas se motivassem pelo negócio, porque acreditaram que realmente aí eles teriam a rentabilidade da expectativa proposta no início, né? E aí foi um baita case mesmo, porque a gente vendeu, não teve tabela lançada nas imobiliárias, nem nada, a gente conseguiu vender o prédio inteiro aí justamente de uma forma diferente, né? É incrível, né? Foi tudo natural e incrível. Tudo que a gente faz, eu sempre falo isso aqui no programa, porque eu acredito muito nisso, que tudo que a gente faz com o coração e com verdade flui, né? A gente vê prosperidade, a gente vê aquilo acontecendo, e é muito bom ver isso. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se realizando aqui nas entrevistas, e mais uma história aí gigante pra gente. Eu tenho uma última pergunta para nós, para agora a gente finalizar o quadro das perguntas, e após eu tenho um quadro especial pra gente que eu preparei especialmente pra gente. O Brasil, na sua opinião, está atrasado na reabilitação urbana comparado à Europa? Muito. Esse movimento de retrofit, ele iniciou nos Estados Unidos, na década de 90, e na Europa já, de certa forma, acontecia, mas não com esse termo, né? Então, esse termo de retrofit, ele vem da aviação. Hoje, na Europa, os projetos de retrofit já representam 60% de novos edifícios, tá? E no Brasil ainda é incipiente. Porto Alegre não tem outros players fazendo isso, tá? A gente, de certa forma, é pioneiro aqui nisso. E no Brasil a gente já vê isso acontecendo em vários centros urbanos. E uma coisa interessante desse mercado é que ele virou política pública. Então a gente vai, de fato, ver mais projetos acontecendo no Brasil para isso. E um dado muito interessante que até num evento da Caixa Econômica recentemente eu participando, eles falaram, até 2050, 80% dos prédios que existirão, eles já estão construídos hoje. Então, qual que vai ser a solução disso? Retrofit. Então, tu imagina, olha, vamos interpretar essa frase, né? Olha só. Até 2050, 80% dos prédios já estão executados. Então, a gente vai ter, de fato, um processo de retrofit muito grande aí. Então, isso acabou se transformando numa tríplice perfeita, porque hoje a gente já percebeu que nos centros urbanos aquela visão que a gente tinha de que cidade ela tinha que ser horizontal, isso já se percebeu que é muito caro e oneroso. Então, por exemplo, levar modais de transporte para as extremidades de Porto Alegre é muito caro para o governo. Então, ele percebe que é muito melhor ele criar política pública para readensar o centro. Então, hoje a gente vê, aqui em Porto Alegre especificamente, o governo municipal focado no readensamento do centro. Além disso, além de a gente ter, então, esses dados de perceber que é muito mais barato tu readensar o centro, a gente tem, então, também dinheiro disponível para isso, que é justamente financiamento da Caixa aí. Então, hoje tem uma linha específica da Caixa Econômica voltada para o retrofit, tá? Então, para isso. Então, a gente tem realmente, além da lei, né? Então, tem os dados, tem dinheiro e tem lei. Não à toa, as principais capitais do Brasil já estão replicando essa lei de reabilitação dos centros urbanos e estão fazendo isso de uma forma geral, né? Perfeito, Kleber. E eu peguei o gancho, assim, de que uma oportunidade mal explorada criou tudo isso que hoje está sendo tão utilizável, está sendo tão falado,
E hoje em dia você é uma referência, né, em tudo isso de retrofit, toda essa magnitude que tem de reconstruir algo que para alguém tu olha, não é um Não tem problema, valor, não tem valor nenhum, mas depois de toda a reconstrução você vê que é algo incrível, né? Se torna em algo incrível. Então, agora Tem um caminho grande pela tá um frente aí. caminho grande pela frente. É, Então, vamos passar para o quadro especial de hoje. Ativo ou passivo? legal. Podemos? Claro. Kleber, agora eu vou falar alguns termos aqui e você me responde rápido. Ativo ou passivo, pode ser? Pode ser. Prédio abandonado no centro. É um passivo, sem dúvida. Imóvel antigo com baixa ocupação. Acaba sendo um passivo. Centro histórico mal iluminado. Ele pode se tornar um ativo, mas ele realmente isso acaba levando pessoas para fora, então se torna um passivo. Investidor conservador. Um ativo. Ele é só saber dosar o produto ali, né? Mas ele é um ativo e é importante ter ele no bolso aí para a gente poder acionar quando precisa. Esse eu tava com dúvida também, tava esperando ele responder. Incorporador que não olha para retrofit. Tem passivo ou ativo, né? O mercado ainda é muito incipiente, acho que tem muito para ser explorado. Pensa numa incorporadora que já tem seus modelos, suas teses pré-definidas ali. Ele, de fato, é muito difícil guinar, sabe, para um outro lado. É muito mais fácil tu pegar uma folha em branco e poder desenhar do zero, né? Uhum. Então, o projeto de retrofit, ele depende de muitas interferências de trabalhar com o existente e não é fácil. Então, a gente vai, possivelmente, a gente vai ver novos players do que um player virando para o retrofit, entendeu? Sim, e entra muito no que a gente falou agora há pouco, que as pessoas ainda têm essa de ver como um problema. Sim, é uma resistência então total. Ainda tem essa resistência, então entra bem no que a gente falou. E eu acredito que com o tempo isso vai se quebrando, né? Vendo os resultados que estão sendo criados e a grandeza de tudo isso. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Kleber, eu gostaria que tu deixasse um recado especial para todo mundo que está nos acompanhando, para os corretores que estão iniciando também. Ótimo. Eu iniciei no mercado como corretor, uma visão muito de sobrevivência no mercado. Corretagem é um processo, né? A gente tem que se posicionando, ganhando espaço, mas eu acreditei numa visão de médio e longo prazo. Eu acredito que isso fez com que eu tivesse prosperidade, né? A gente, como atua com serviço, a gente acaba ficando sempre pensando num negócio, numa comissão, e a gente vê muito o mercado imobiliário surfando ondas. Então, a gente vê profissionais indo para um lançamento, e aí terminando aquele, querendo ir para o próximo, e acabam não se posicionando e construindo a identidade, que é o que, de fato, eu sempre acreditei e que, de certa forma, eu fiz no meu mercado. Então, acreditem que realmente o que vai diferenciá-los no mercado tão competitivo é tu construir uma identidade, isso vai fazer com que tenha perenidade na tua atuação. Com certeza. E tenha realmente também uma visão de se posicionar em algo, de se posicionar, seja numa região, seja num nicho de mercado. Então, a gente vê aí realmente que são esses profissionais que eles acabam fazendo a diferença no mercado. Foi isso que eu acreditei, foi isso que eu fiz, e o fato de eu estar nichado, de posicionado numa região, fez eu também ter uma visão realmente para onde eu iria ir. E isso fez com que eu acreditasse em algumas oportunidades aí, porque eu estava preparado para isso, porque eu, de fato, me posicionei na região. Então, esse mercado retrofit ainda é muito recente no Brasil, nós temos ainda muitos projetos. Agora, pensando só do ponto de vista de déficit habitacional, a gente já vê que a solução do déficit habitacional no Brasil, ele passa pelo retrofit. Não à toa, as principais capitais do país já assinaram esse plano de reabilitação e estão já numa segunda fase, numa terceira fase desse processo. A gente, inclusive, tem algumas capitais que são as maiores do país, já um processo onde o governo municipal ele tem uma subvenção, ele paga uma parcela desse valor do cheque ali, né, para a compra desse edifício, para que o incorporador ele adquira esse prédio e transforme ele em moradia social. Então, a moradia social ela será resolvida com o retrofit. Então, se você ainda não percebeu o que está acontecendo,
passe a buscar mais sobre esse assunto, passe a olhar para isso, porque essa é a grande revolução dos centros urbanos. Muito obrigada, Kleber, por compartilhar conosco a sua visão, toda a sua estratégia, sua experiência. Com certeza foi uma grande aula para todos nós de estratégia e de toda a transformação que você fez urbana, né? Então, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer te ter por aqui. Muito obrigado. E obrigada a todos que estão nos acompanhando e até semana que vem.